Olá, boa tarde. Hoje nós vamos dar prosseguimento aos estudos da nossa Casa do Caminho, das sextas-feiras às 15 horas, com o tema da comemoração do Evangelho de 156 anos da publicação do Evangelho. Nós, nesse momento, não podemos estar juntos presencialmente, mas estamos conectados através da internet, através do YouTube e do Facebook, dessas palestras que estão sendo gravadas pelos companheiros da casa, e mantermos essa conexão é muito importante, né? Mantermos os estudos, mantermos essa conexão mesmo, né? Bom, meu nome é Juliana, eu sou trabalhadora da Casa do Caminho há algum tempo e hoje a gente vai comemorar o aniversário da publicação do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. São 156 anos. Mas antes eu gostaria muito de agradecer a casa por a oportunidade de estar estudando, pela oportunidade do estudo em si, porque o estudo nos ajuda a compreender, o estudo nos ajuda a nos melhorarmos. E isso é uma grande oportunidade, né? Queria agradecer a Deus também e aos bondosos amigos espirituais que deram essa oportunidade de nós estarmos aqui podendo nos conectar dessa maneira, mesmo em tempos difíceis. Então vamos começar, né? Já agradeci, depois eu quero agradecer especificamente a alguns espíritos que deram pra gente essa oportunidade de ter esse livro em nossas mãos, mas depois eu agradeço. Então vamos falar da comemoração dos 156 anos do Evangelho. O Evangelho foi publicado em 15 de abril de 1864 pelo Kardec como codificador, através das mãos do editor Didier. E o Evangelho que nós temos, né, hoje é a terceira edição do Evangelho segundo o Espiritismo, revisada e melhorada por Kardec. A tradução que a gente tem pela FEB, né, pela Federação Espírita Brasileira, foi feita pelo Guilom Ribeiro, foi traduzida pelo Guilom Ribeiro, que na época era presidente da FEB. Ele foi presidente da FEB de 1920 a 1943. Então a gente já tem 3 pessoas para agradecer bastante pela publicação do Evangelho, né? Primeiro, Kardec, que se não fosse por ele, pelo esforço que ele fez junto à sua esposa e aos companheiros, né, que estavam ali junto deles para a realização dessa obra, se não fosse por o esforço deles, nós não teríamos hoje esse livro tão valioso. Então, agradecer a Kardec, agradecer a Amélie Goudet, esposa de Kardec, e agradecer ao senhor Didier, que foi o editor responsável por manter a essência daquilo que Kardec tinha trazido, né? Através da organização, de Kardec, dos escritos dos espíritos, de toda essa compilação que ele fez. Afinal de contas, a doutrina espírita, ela é uma doutrina dos espíritos, não foi Kardec quem realizou, nem quem pensou, nem quem concebeu as ideias trazidas na codificação, né? Os livros da codificação, eles são livros que vêm de mensagem dos espíritos, onde Kardec Kardec teve um imenso trabalho de pegar todos esses escritos que vinham de todos os cantos do mundo, Itália, Espanha, França, até, enfim, da Alemanha, vinham de vários cantos do mundo dizendo as mesmas coisas. Então ele teve um trabalho grandiosíssimo de
pegar esses escritos e ir vendo a validação, né? A validação da doutrina espírita, que é a universalidade do ensinamento dos espíritos. Ou seja, vinha-se a comunicação em vários locais, a mesma comunicação escrita de uma forma, talvez a forma é diferente, porém com o mesmo significado, e aí Kardec via que realmente eram dois espíritos aquilo que tinha sido feito, e também via a condição, né, daquele espírito, ele avaliava a condição daquele espírito, porque dentro do estudo da doutrina espírita nós temos a escala dos espíritos. E na escala dos espíritos nós vemos que existem espíritos de todos os tipos, né? Dos bons aos inferiores. E Kardec fez essa separação, porque ele recebia tudo quando era tipo de escrito. Então, assim, gostaríamos muito de agradecer a dedicação desses espíritos, Kardec, Amélie Baudet e Senhor Didier. E aqui no Brasil, um dos que a gente precisa agradecer é o senhor Guilom Ribeiro, né, que traduziu a obra de toda a codificação, né, os 5 livros da codificação, ele traduziu para o português. E ele foi presidente da FEB de 1920 a 1943. Bom, o Evangelho. Esqueci de trazer o Evangelho, mas tudo bem, não tem problema não, que a gente conhece o Evangelho. O Evangelho, ele contém 28 capítulos. Onde qual é o objetivo desses 28 capítulos? O objetivo desses 28 capítulos era trazer as explicações morais das máximas do Cristo, em concordância em tudo aquilo que estava sendo falado como princípio da doutrina espírita. Então, resumindo, o Evangelho, ele tem por objetivo a explicação das máximas morais do Cristo em concordância com o Espiritismo. Quando a gente pega o Evangelho, na capa do Evangelho, ele vem dizendo objetivo da obra. E esse é o objetivo da obra, explicação máxima das morais de Cristo segundo a doutrina espírita. Só uma curiosidade, a época de Kardec, a primeira edição realizada, né, a primeira edição que foi feita, ela não se chamava Evangelho segundo o Espiritismo, ela era chamada Imitação do Evangelho. Só que com o tempo e com as considerações que os companheiros foram fazendo, Kardec resolve mudar o nome do Imitação do Evangelho para Evangelho segundo o Espiritismo, para ficar mais claro, né, o que era aquela obra que ele estava publicando. Então, o objetivo é esse, e a gente vem aqui nesse momento comemorar essa obra, né? E comemorar essa obra é lembrar da proposta de Jesus. Comemorar essa obra é ver Jesus como nosso modelo e guia para a humanidade. Comemorar essa obra é lembrar dessa proposta moralizadora trazida pelos ensinos de Jesus. Comemorar essa obra abençoada e consoladora e libertadora é comemorar também uma libertação de cada um de nós, uma libertação das nossas almas. Antes de darmos prosseguimento nessa questão da comemoração, vamos só pontuar aqui os livros da codificação, porque eu falei dos livros, mas eu não falei quais são e o que cada um deles tem o objetivo, né? O Evangelho que a gente está comemorando hoje é o 3º livro da codificação. O primeiro foi o Livro dos Espíritos, em 1857, onde ele traz os princípios da doutrina espírita. Então, ele traz de uma maneira mais geral todos os princípios que a doutrina prega. O segundo livro foi o Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns, ele foi publicado em 1861 e ele vem explicar os fenômenos mediúnicos, né? Todos aqueles fenômenos que estavam ocorrendo naquele momento. E o Evangelho, ele vem para falar da parte moral. Olha só, não poderia ser o primeiro da codificação, porque o primeiro tinha que preparar aquele terreno todo,
para mostrar o que era aquela doutrina e para que a gente tivesse uma noção do que era a doutrina. Depois, precisava se preparar os médiuns daquela época, mostrando o que era a mediunidade e que a gente devia esperar dos espíritos, né? E aí depois vem essa parte moral, que traz a parte moral e a aplicação dessa parte moral às nossas vidas. Isso é muito importante, porque no livro do Evangelho, o que nós vamos encontrar são explicações para as nossas questões diárias. Ele vem trazendo para a gente, a cada capítulo, ele vem trazendo para a gente um raciocínio acerca daquilo que moralmente nós deveremos pensar. Qual é o caminho mais acertado, né? E aí logo em seguida do Evangelho vem o Céu e o Inferno e a Gênese. O Céu e o Inferno foi em 1865 e a Gênese em 1868. O Céu e o Inferno vem trazer a questão da justiça divina, né, segundo os princípios da doutrina espírita. E a Gênese trata dos milagres, das predições, segundo a doutrina espírita, e muito ligado também à questão científica da época. Então, quando eu fui estudar, né, para trazer a palestra, e a cada vez que a gente estuda, nós mergulhamos na psicosfera desses escritos, né, desses espíritos, do autor em si. Qualquer livro que nós leiamos, nós nos debruçamos na leitura, na psicosfera, na vibração desses espíritos. E o Evangelho não é diferente. E como ele traz essa questão da parte moral, é muito importante que nós nos aprofundemos, né? Que nós peguemos o livro do Evangelho, olhar o Evangelho, meditar o Evangelho, ler o Evangelho, é muito importante. Então, ao estudar para o tema, eu busquei alguns livros para ir norteando o estudo, né? E aí em todos esses livros, foi muito interessante, porque eu consegui me colocar na vibração e consegui imaginar como é que teria sido a feitura, né? A realização dessa obra. E eu consegui perceber mais ainda a grandeza que essa obra tem. A grandeza que essa obra tem para a humanidade, para cada um de nós, mas para nós enquanto humanidade. É um livro abençoado. É um livro em que a gente pode sentir uma vibração sublime. É um livro que a gente pode sentir as mãos benfazejas dos benfeitores espirituais na nossa vida. A gente consegue se sentir acolhido através daquelas palavras trazidas pelo Evangelho, porque a gente consegue compreender tudo aquilo que ele vem trazendo pra gente, né? Então, meu convite a vocês, com essa comemoração, com esse estudo, o convite que fica meu, eu acredito que a Casa do Caminho também faria esse convite, todos os componentes da casa e os amigos espirituais, é que a gente possa pegar esse livro. Então eu vos convido a estudar esse livro, que é o Evangelho, a meditar no sentido mais profundo, que é nós lermos e nós nos concentrarmos naquela lição e o que aquela lição pode trazer para nós. Que a gente possa meditar e estudar com os olhos e com os corações abertos para esse livro abençoado, porque é isso que esse livro é. Ele é abençoado, é um livro abençoado. E aí agora eu vou pegar essas leituras que eu fiz e eu vou trazer um pouco do que esses estudos trouxeram. Um dos estudos é uma página que está no livro Inspirações do Amor Único de Deus, volume 3,
É Antônio de Aquino que nos fala. Ele fala assim: o Evangelho é um livro libertador. Lembrar o Evangelho, então, é lembrar a sua proposta moralizadora. Jesus é o mestre condutor da nossa humanidade. E ele, o Evangelho, aparentemente não nos traz nada de novo. Mas, se olharmos profundamente, perceberemos que traz sim a moral, segundo as necessidades de cada um de nós. Então, ele é um livro altamente atual, porque ele traz pra gente aquilo que nós precisamos em cada momento que passamos. O Evangelho é um livro educativo, porque ele mostra o quanto a gente precisa se educar, se moralizar, aprender a conviver, aprender a lidar com as nossas dores, aprender o porquê das nossas dores, e mostra o quanto a gente precisa dele e o quanto nos faz falta quando não temos esse livro em mãos. Seus parágrafos nos induzem a pensar e a meditar, a concluir e a agir de modo equilibrado. Ele lembra do nosso Jesus, do nosso benigno instrutor das almas, que é Jesus Cristo. E isso nos conforta e nos consola. E, acima de tudo, nos orienta, porque vai mostrando, através das passagens de Jesus, tudo aquilo que aconteceu com esse mestre querido e como ele agiu. Então, é um modelo seguro, né? O Evangelho é um veículo de educação. Ele traz elementos para cada um de nós de equilíbrio. Mas, acima de tudo, ele é um precioso livro libertador. E aí, só quem tem olhos para ver, por isso que eu convido a todos a ler. E ter olhos abertos para ler esse estudo. Para que a gente possa perceber nesse livro a força, a beleza e a grandeza que existe nesse estudo. Isso tudo foi o que eu auri da página de Antônio de Aquino. Tudo aquilo que ele traz sobre o que o Evangelho é. E na página de hoje, ele não é menos feliz. Ele vem trazendo pra gente uma pergunta. Se você considera, como é que você considera o Evangelho, né? Você considera o Evangelho um manancial divino e inesgotável? Porque ele o é. O Evangelho é um facho de luz. O Evangelho é um roteiro seguro. O Evangelho é uma relíquia de valor incalculável. O Evangelho é um celeiro de bênçãos. O Evangelho traz verdade. O Evangelho traz vida. O Evangelho traz o caminho. E no Evangelho encontramos também o repositário dos mais belos exemplos, porque através dele nós conseguimos aprender, se tivermos os olhos de ver, como eu disse antes. Então ele é um livro superior, que permite que a gente medite sobre os seus ensinos, se a gente estiver apto, ou se a gente estiver aberto a isso. Enfim, o Evangelho é um livro que é até difícil de homenagear, de tão grandioso, de tão importante que ele é nas nossas vidas. Ele é considerado, né, o Marco Prisco, na mensagem de abertura, ele fala assim: o Evangelho é considerado como herança preciosa do Mestre para você. É tesouro que enriquece de responsabilidade quando conheça, e fonte inesgotável de paz quando viva. Então, meus irmãos, o que a gente pode concluir sobre tudo isso é a importância desse livro. A importância desse livro e o quanto a gente já estava preparado para recebê-lo.
o quanto Deus foi generoso por nos dar mais uma oportunidade de aprendizado, por mais uma oportunidade de um livro abençoado nas nossas vidas, que nos servem como guia, que nos serve como roteiro, que esclarece aquilo que Jesus vem trazer para a gente. Ele coloca para cada um de nós o roteiro seguro, com palavras claras, com exemplos claros. Ele não deixa dúvida sobre aquilo que Jesus queria dizer. Ele traz verdadeiramente Jesus como modelo e guia, vindo nos ensinar. Então, que nós possamos nos aproximar desse livro, que nós possamos tê-lo como roteiro de nossas vidas, para saber como bem proceder. Que nós possamos analisar profundamente as nossas ações segundo os ensinamentos do Evangelho. Que nós possamos avaliar as nossas intenções para que possamos melhorar cada dia mais, o quanto antes, para que nós possamos merecer, a regeneração desse planeta. Eu espero ter contribuído, porque para mim foi muito importante ter esse momento de reflexão, e eu espero que todos estejam bem, e que Deus, nosso Pai, na sua infinita misericórdia, possa recobrir a cada um de nós, envolvendo-nos no seu amor, na sua luz, na sua paz, e que nós fiquemos, sim, resguardados no seu coração generoso, envolvidos pelo teu amor e envolvidos pela tua luz. Que Jesus, nosso Mestre Divino, possa assim abençoar a cada um de nós. Que assim possa ser. Graças a Deus.